Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente, né, que com os olhos fitos em Jesus, fundamento de toda vocação, que nós possamos celebrar a nossa esperança. Então, a primeira leitura está em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19 e depois o capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 4, depois o versículo 17 a 19, depois o capítulo 10, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Bocorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul, pelo que disse Cis a Saul: Teu filho toma agora comigo um dos moços e toma agora comigo um dos moços e levanta-te. Toma agora contigo um dos moços, e levanta-te, e vai a buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco se acharam. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura ti não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então, essa primeira leitura fala pra gente, né, sobre, né, Saul indo em busca, né, das jumentas que tinham sumido e encontrou a Samuel, né? E aqui Deus fala para Samuel: Este é o homem de quem te falei, Saul reinará sobre o povo. Então aqui, né, Deus já estava, né, falando para Samuel, né, que Saul reinaria sobre o povo, né, que Saul era o homem de quem Deus tinha falado para Samuel. Então, Samuel, né, tomou um pequeno frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo: Com isto o Senhor te ungiu como chefe do povo de Israel. Então, que nós possamos sempre, né, acolher a palavra de Deus, sempre fazer a sua vontade, né? Assim como Samuel fez, né? Ele ouviu a voz do Senhor. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus
vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Então, no evangelho de hoje, vislumbramos o conflito que nasce do envolvimento de Jesus com os publicanos e pecadores, chamando-os ao discipulado, estabelecendo com eles comunhão de mesa. Então, Jesus saiu de novo para a beira do mar, a multidão ia ao seu encontro e ele a ensinava. Então, transmitiu-lhes a palavra de Deus e o evangelho do reino, como no episódio do chamado dos primeiros discípulos. Enquanto passava, Jesus viu Levi sentado na coletoria dos impostos e disse-lhe: Segue-me. A iniciativa vocacional é sempre de Deus. É Ele quem vê e chama. Jesus chama quem Ele quer. Sem preconceitos, conta com muitos e muitas. E os chama para colaborar no anúncio da boa nova do reino. O olhar e o chamado de Jesus, quando encontram um coração sensível, transformam imediatamente a vida da pessoa. Sem demoras, o Evangelho começa a dizer que Jesus e seus discípulos, estando à mesa na casa de Levi, eram rodeados por muitos cobradores de impostos e pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Então, eram, pois, discípulos com os quais Jesus mantinha intimidade, próprio da relação mestre e discípulo, né? Comunhão de mesa. Então, infelizmente, os doutores da lei não gostavam disso, né? A hipocrisia e a soberba, né? Então, era assim, né? A hipocrisia e a soberba, Jesus contrapõe a misericórdia, a salvação, a acolhida e a comunhão. Então, Jesus salva a todos, ele quer salvar a todos, ele quer acolher a todos, né? Então, ele nos traz, né, misericórdia, salvação, acolhida e comunhão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.